Senhora Presidente, senhores vereadores, agradeço à vereadora Gladys por me ceder a declaração de líder na sessão de hoje, mas eu vou retomar o assunto aqui do Caxias do Sul Basquete, até porque o prazo tá apertando, e eu faço questão de ler aqui uma correspondência que eles protocolaram nessa casa para a presidência, protocolaram no município e me encaminharam uma cópia ao gabinete. Então, faço questão de fazer a leitura, até para deixar registrado da importância e de uma sugestão, aquela que eu já tinha comentado aqui na sessão no outro dia, que é um refuto de extrema importância, que é um processo que pode ser debatido e que eu acho que pode ser avançado aqui no município. Inclusive, conversei um pouco com o secretário Citon sobre isso ontem. Então, vamos ver se esse processo avança. O Caxias do Sul Basquete, ao cumprimentá-lo, vem por este documento solicitar que seja promovida a alteração no FIESPORT, Financiamento Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, regido pela Lei nº 7696, de 19 de novembro de 2013, que tem por finalidade prestar apoio financeiro para a implementação e ou ampliação de programas e projetos que fomentem e estimulem o desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer no município. Entendendo a demanda do esporte, o papel fundamental que ele exerce no desenvolvimento de nossa sociedade e a importante projeção que ele proporciona à nossa cidade, solicitamos a criação e inclusão de recursos para um novo segmento de fomento atendido pelo FIESPORT, o Alto Rendimento Especial, destinado para entidades esportivas que atenderem aos critérios a serem criados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do município. Para tanto, sugerimos que seja destinado a esse novo segmento de fomento o valor de R$ 500 mil, valor este viabilizado pelo montante dos recursos destinados anualmente pelo município ao FIESPORT, conforme os critérios estabelecidos por lei, e considerando principalmente que parte desses recursos são devolvidos para o município por não serem utilizados em sua integralidade. Estamos encaminhando cópia desse documento também a todas as entidades responsáveis pelo esporte na cidade de Caxias do Sul, a fim de mobilizarmos em conjunto pelo crescimento e desenvolvimento do esporte local. Cordialmente, Bruno Bedin Tronca, presidente do Caxias do Sul Basquete. Então, senhora presidente, senhores vereadores, faço questão de fazer a leitura dessa solicitação do Caxias do Sul Basquete. Eu sei que outras entidades que praticam o esporte de alto rendimento no município de Caxias do Sul têm esse anseio e que, como o FIESPORT tem parte do seu recurso devolvido todo ano, não teria um incremento de verbas no FIESPORT, pelo contrário, se daria um destino maior e permaneceríamos com essas grandes equipes de modalidades que têm um cunho praticamente profissional de disputa, participando de competições nacionais e até internacionais, como é o caso do Caxias do Sul Basquete, e por que não o futsal. Tivemos aqui grandes exemplos da enxuta, do Vasco, da UX, do próprio Juventude, né, do handball, quando teve uma participação muito interessante na Liga Nacional. Então, eu acredito que a criação, dentro da própria lei do FIESPORT, do alto rendimento especial, é algo possível hoje, porque não aumentaria a quantidade de recursos investidos, mas sim daria a possibilidade de um outro destino que também acaba viabilizando essas grandes equipes e, consequentemente, fomentando a participação das categorias de base e aí a sequência lógica, né, a criação de novas escolinhas esportivas e mais jovens participando. Então, deixo aqui o registro com relação à questão do Caxias do Sul Basquete. Acho que é um ofício bem importante e interessante que pode dar uma nova cara, né, e uma nova oportunidade, inclusive, para as equipes de alto rendimento da cidade, porque, infelizmente, né, e hoje tem uma entrevista do treinador da equipe, o Rodrigo Barbosa, no Jornal Pioneiro, que demonstra, né, a insatisfação com a forma de escolha e julgamento dos projetos protocolados na Secretaria de Esporte do Estado do Rio Grande do Sul, e que eu corroboro com essa crítica que ele faz, porque, na minha visão, né, os critérios não foram bem estabelecidos e a forma de análise, inclusive, né, eu não sei se foi feito realmente a análise do recurso apresentado pelo Caxias do Sul Basquete no momento cabível para que isso fosse feito. Então, fica aqui um registro com relação a essa temática. E vou aproveitar esse tempo que
que me sobra para entrar um pouquinho na questão do fundo partidário, vereadora Marisol. Acho que é um debate importante, acho que a gente tem que fazer uma análise, daqui a pouco até maior, com relação a tudo isso. E também entender o destino desses recursos do fundo partidário. Né? Para onde vão esses recursos? Né? Esses recursos servem para fazer ameaças às candidaturas dos estados, serve para dizer, se tu não coligar com tal, eu retiro o recurso, serve para para trabalhar de que forma? Todos os deputados estaduais que concorrerão receberão os mesmos recursos? Os deputados federais, né, receberão os recursos, os que estão no poder hoje, receberão o recurso dos que serão candidatos também? Que tipo de benefícios eles receberão para que tenha realmente uma igualdade nas candidaturas? Né? De que forma está sendo feita essa distribuição de recursos do fundo partidário? Eu acho que esse momento nos permite fazer essa discussão, porque a eleição está se avizinhando, está se aproximando, diversas situações acontecerão, estão acontecendo, né? A perpetuação dos caciques, eu acho que nesse momento ela tem sido potencializada pelos recursos do fundo partidário. Infelizmente, isso está acontecendo. Né? Talvez candidaturas bem interessantes aqui da casa não receberão os recursos suficientes para que possa ter pé de igualdade com quem já tem milhões de reais através das emendas. E aí se soma, né, vereador Schalco? A perpetuação dos caciques se soma com emendas de fundo partidário, e aí a renovação vai ser praticamente zero, porque são dois recursos que estão entrando para o mesmo fim. Né? Quem já tem emenda, agora tem mais o recurso do fundo. Né? Então, tudo isso é preocupante. Porque a que ponto vai chegar essa forma de distribuição dos recursos do fundo partidário? A que ponto vai chegar as ameaças com possíveis coligações nos estados, de dizer, se tu mantiver a candidatura em tal lugar, tu não vai receber o recurso, para que a tua candidatura se esvazie e tu apoie o candidato que eu quero. Então, essas questões a gente tem que começar a fazer uma análise e entender. E não estou julgando aqui o sim ou não ao fundo partidário, mas como é um sistema que existe hoje, estou tentando fazer um pensamento daquilo que está acontecendo e que vai acontecer na eleição. Que chance terão de renovação os novos candidatos que estão se apresentando para concorrer a deputado federal ou até estadual, se os recursos não vêm de forma igualitária? Soma-se a isso, né, as emendas já destinadas, e aí nem vou entrar na questão da medida provisória, do orçamento secreto, desses recursos que estão, a emenda PIX, que agora surgiu no Congresso também, de todas essas questões aí, que na minha visão trabalham somente na contramão da renovação na política, da oportunidade de novas pessoas surgirem, de tudo aquilo que a gente critica no sistema, mas que vem muito bem embasado, infelizmente, para essa eleição, com o somatório de todas essas questões. Os deputados federais eleitos já têm um valor absurdo de recursos através das emendas parlamentares e agora terão a preferência na divisão do bolo do fundo partidário. Então, né, em que condições os novos candidatos entrarão na disputa? E também quero saber, né, se os candidatos a deputado estadual receberão recursos do fundo partidário, né, em que quantia, em que pé de igualdade e de que formato receberão. Então, é muita coisa que está para acontecer aí, né? Talvez candidaturas a governo nos mais diferentes estados do país aí serão proibidas em virtude da destinação de recursos ou não destinação de recursos do fundo partidário. Então, é tudo muito nebuloso, tudo muito complicado, e a gente precisa ficar muito atento a tudo isso, porque, infelizmente, do jeito que se desenha, né, emendas parlamentares, emenda PIX, orçamento secreto e fundo partidário não permitirão praticamente em nada a renovação na política. Obrigado, senhora presidente. Obrigada.